Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Está começando o RIC Rural com esses assuntos. Age de Meneghetti fala dos desafios do agro do Paraná para os próximos anos e os entraves logísticos e de infraestrutura que o setor enfrenta no estado. É um processo permanente de manutenção e que realmente nós precisamos ter aqui a nossa logística funcionando. Bioparque no oeste do Paraná ajuda produtores de leite a se tornarem fabricantes de queijos finos. Aquele medinho, não saber se era bom ou não era, aceitação, né? Aí depois de você passar por um processo sensorial num concurso, aí ele te dá mais coragem de ir avante. Safra de verão com redução de 17%. O Paraná deve produzir pouco mais de 21 milhões de toneladas de grãos. Escolhas de variedades e formas de adubação, épocas de semeadura, né, tudo para tentar contornar esses problemas climáticos que podem ou não vir. Paraná quer ser a terra do lúpulo. Produtor da Grande Curitiba consegue produzir ingredientes da cerveja. O lúpulo hoje ele é de regiões que tem muito sol, muita incidência de sol. Então, Canadá, Alemanha, o lugar tem até 17 horas de sol por dia. No Brasil, aí 10, 11 horas de sol. Tecnologia e cobertura fazem soja produzir bem em solo arenoso. O fundamental é você ter um perfil de solo profundo, né? Como a gente fez análise aqui, já até 1 metro de profundidade. E a gente constatou que com 1 metro de profundidade aqui está melhor do que na região de 0 a 20, de 20 a 40. E no Sabor da Terra, a receita da pipoca com chocolate. O programa RIC Rural já começou. Vamos começar o programa de hoje mostrando partes de uma entrevista que fizemos com o presidente reeleito da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Age Meneghetti, onde ele fala dos desafios do agro para os próximos anos e os entraves logísticos e de infraestrutura que o setor enfrenta atualmente no estado. Um deles é a falta de conservação das estradas pedagiadas. Acompanhe. Nós vamos fazer no dia 4 uma reunião com a empresa que ganhou o trecho aqui Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Jacarezinho, Santana Platina, Cornélio Procópio. Vamos trazer a nossa liderança para entender direito como vai funcionar essa situação. Mas, em princípio, os dados preliminares a gente sabe que vai ficar muito mais caro do que poderia ter feito lá atrás, dando a prorrogação dos prazos, e as nossas obras estariam prontas com 3 anos. O governo federal cuidar das concessões do Paraná. Acho que não foi a maneira mais adequada, mas temos de respeitar o que foi feito, que a nossa Assembleia Legislativa, os nossos deputados estaduais, e que o pessoal aprovou, concedendo as nossas rodovias estaduais para o governo federal. Então agora nós estamos numa fase final e urge a reforma, as novas infraestruturas que tem que ser reformado, corrigir os pontos pendentes o mais rápido possível. Infelizmente, essas coisas não se acontecem da noite para o dia. É um processo permanente de manutenção e que realmente nós precisamos ter aqui a nossa logística funcionando. Age falou também dos problemas que os produtores estão enfrentando com a baixa qualidade da energia que chega nas propriedades e os prejuízos que isso acarreta. Nosso sistema de energia elétrica, o próprio sistema de manutenção da distribuição das redes, que é no Paraná inteiro, ela não foi feita adequadamente. Então, por isso que nós pedimos para o nosso sindicato fazer os levantamentos em cada município e que nós encaminhamos à Assembleia Legislativa, ao governador, pedindo providências. E isso existe a ANEEL, que tem uma secretaria que cuida desses assuntos. Ela foi marcado uma reunião em Curitiba para a segunda quinzena desse mês e nós, federação, contratamos empresa de pesquisa, tipo a Paraná Pesquisa, para fazer levantamento da satisfação dos nossos produtores no estado inteiro do Paraná. E, infelizmente, o quadro é grave e que nós, aquele discurso, não, agora vai privatizar, vai funcionar.
Mas eu acho que a privatização aqui no Paraná deve ter sido um processo que deixa a desejar, porque a gente está vendo que as coisas não estão caminhando como devia. Bom, o Ásdir Meneghetti foi reeleito presidente do Sistema FAEP-Senar Paraná e seu mandato agora vai até o ano de 2027. E essa entrevista na íntegra, entre outros tantos assuntos importantes que ele falou comigo, você pode ver lá no youtube.com/RIC-Rural, no nosso RIC Rural Podcast, que está postado lá no canal do YouTube. Bom, gente, e agora nós vamos te deixar com água na boca. Em Toledo, o Bioparque tem colaborado para que produtores de leite da região oeste se tornem fabricantes de queijos finos. São quase 20 produtores que fabricam queijos especiais e nenhum deles tem a mesma receita. Trabalho de sucesso que começa desde a alimentação dos animais e garante que todo o processo seja feito com o que há de melhor, Rose. Vamos ver. Depois de uma longa jornada vendendo leite para laticínios e praticamente pagando para trabalhar, 19 produtores da região oeste do estado decidiram escrever a própria história. A da Márcia começou em 2018. Na época, com a greve dos caminhoneiros, a matéria-prima ficou parada na propriedade. Litros de leite foram jogados fora, até que ela decidiu fazer queijos em casa mesmo. No ano seguinte, o produto ganhou o primeiro prêmio nacional. E aí veio a decisão de crescer. Aí sim, aí que eu comecei a me empolgar. Eu pensei, não, meu produto é bom. Até ali, aquele medinho, não saber se era bom ou não era, aceitação, né? Aí depois de você passar por um processo sensorial, num concurso, aí ele te dá mais coragem de avante. Hoje a queijaria conta com 9 tipos de queijos, 4 premiações brasileiras e um prêmio mundial. O negócio deu tão certo que até o filho, que morava em São Paulo, decidiu voltar e apostar no projeto familiar. É muito bom estar junto com meus pais, porque antes eu estava morando tão longe com eles, a gente acaba sentindo saudade, né? E unir toda a família em prol de uma coisa que todos gostam, e ainda mais numa função dessa, é muito interessante. Todo mundo crescendo junto. Isso mesmo. A agroindústria está bem equipada e a administração também vai de vento em popa. Isso graças à assessoria prestada pelo Bioparque, parque tecnológico que fica em Toledo. O projeto de queijos finos foi idealizado por eles. Além dos produtos autorais, os produtores também recebem receitas de queijos mais sofisticados, criadas em laboratório. A gente sabe que determinados queijos, eles já existem fora do país. Sim, mas lá o clima é diferente. Então, o queijo da Suíça, aqui no Brasil, a gente tem que adaptar a tecnologia para que ele suporte a nossa temperatura. A gente tem que adaptar a tecnologia para que o nosso consumidor brasileiro goste, deguste o queijo. Então, tudo isso a gente vai ajustando na etapa de desenvolvimento, fixamos a receita, fixamos o processo de fabricação, aí os nossos analistas sensoriais e aspectos microbiológicos, físico-químicos são estudados no prazo de validade. Um bom queijo precisa, claro, de um leite de qualidade. E isso começa aqui, com as vacas. A saúde e principalmente a alimentação delas precisam estar em dia para que todo o processo seja feito com o que há de melhor. Nessa propriedade que fica em Palotina, na hora da comida elas também ganham um banho refrescante e depois vão para um galpão climatizado. Hoje nossos animais são confinados já há 4 anos e meio num sistema climatizado. É onde a gente obtém um leite de qualidade, né? Um animal sem estresse, sem sofrer variações muito drásticas de calor, que nossa região é muito quente. Então, o leite que a gente produz aqui é um leite altamente de qualidade, né? E isso para o queijo é muito importante, né? Todo lote usado para fazer os queijos finos passa por uma análise de qualidade rigorosa em laboratório, também feita pelo Parque Tecnológico. Depois disso, aí sim começa a produção. Algumas variedades precisam de até 6 meses de maturação para chegarem no resultado ideal. Para se ter ideia, o Alcélio ficou quase 3 anos estudando e montando a agroindústria. Mas foi neste ano que ele começou a vender o produto. O objetivo é que a loja faça parte da rota de queijos promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. A expectativa é bem grande, né, quanto a essa rota dos queijos, né, que só vem agregar valor para a nossa propriedade, no caso, né?
A gente também pensa em trabalhar com turismo rural, né? Então essa rota do queijo aí vai ser essencial demais para a gente aqui. E a gente tem muita vontade de participar, sim. Bom, gente, e os preços do café têm variado aí de região para região. Essa semana voltou a cair na bolsa de mercadorias, tanto em Londres como em Nova York. E vamos aos preços agrícolas. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O café em coco, R$ 14,52 o quilo. O café beneficiado, R$ 885 a saca. Preços em Maringá e Londrina. O arroz, R$ 145 a saca em Paranavaí. Em Umuarama, R$ 160 a saca do arroz. O feijão carioca, R$ 220 a saca em Umuarama. O mesmo preço em Ponta Grossa. E o feijão preto, R$ 300 a saca em Ponta Grossa, R$ 325 em Guarapuava. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando que a safra de verão do Paraná deve produzir pouco mais de 21 milhões de toneladas de grãos. E no Sabor da Terra, a receita da pipoca com chocolate. Bom, gente, estamos de volta e agora você vai ver que a estimativa do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, era de que o Paraná colhesse mais de 25 milhões de toneladas de soja nesta safra de verão. Mas essa projeção caiu para 21 milhões de toneladas. Além do excesso de calor, falta de chuva, o custo de produção também prejudicou muito os produtores. Vamos ver. Adriano terminou a colheita da safra de verão da soja e já está de olho na safrinha que plantou no fim do ano passado. O resultado foi positivo, mas poderia ser ainda melhor. A colheita foi boa, ficamos acima da média histórica nossa, um pouquinho abaixo do ano passado e dentro das expectativas. As ondas de calor não colaboraram com os produtores. A instabilidade climática tem sido uma grande vilã para o setor. Nós, como estamos localizados numa zona de transição clara, nós tivemos a região sul com chuvas iniciais muito acima da média, e isso, por mais água que isso é colocado no solo, ela causa um fator muito ruim para as culturas no início do desenvolvimento, porque não desenvolve raiz e porque acaba tirando todo o tratamento de semente, lavando os nutrientes, e levando o nutriente embora, que são lixiviáveis, como por exemplo o potássio e o nitrogênio. A estimativa do DERAL era que o Paraná colhesse 25 milhões e meio de toneladas de soja nessa safra de verão, mas a projeção caiu para 21 milhões. Isso representa uma queda de 17%. Além do excesso de calor, o que também atrapalhou o homem do campo foi os altos custos de produção. Entre os destaques nesta influência nada positiva na safra estão a perda de rendimento, preço baixo e custos altos de insumo e mão de obra. Por outro lado, quem ganha vantagem é o milho, que teve o plantio avançado pelo estado. Até a última semana, já foram plantados 66% dos 2,4 milhões de hectares previstos. Inicialmente o excesso de chuva, no início da implantação das lavouras, e no final as altas temperaturas, culminando com a redução da produtividade, o encurtamento do ciclo, por outro lado, facilitando a implantação do plantio do milho segunda safra na nossa regional, que foi num momento extremamente adequado para que de fato o produtor possa, em continuidade, havendo condição climática favorável, chuva no momento certo, uma boa produtividade para compensar a perda registrada na safra verão. O jeito é torcer para São Pedro ajudar na próxima colheita. Escolhas de variedades e formas de adubação, épocas de semeadura, né, tudo para tentar contornar esses problemas climáticos que podem ou não vir. São Pedro está ajudando então? Sim, esse ano São Pedro está muito bacana com nós. Bom, e chegou a hora do Coisas da Roça. O Lázaro Gonçalves de Itinga, Minas Gerais, foi muito feliz nessa colheita. Olha só, mais de 10 quilos. A Cleusa Costa, de Campo Mourão, registrou a plantação de brócolis, que, segundo ela, é no pedacinho de terra do seu esposo João. A Sueli nos enviou as imagens das orquídeas da sua mãe, a Cecília Stabac, de Contenda.
A Lívia e o Yellison estão aproveitando o verão irlandês para produzir morangos. Olha que bacana a participação desse casal lá da Irlanda. O João Miyake de Colombo nos contou que esses são os maracujás doces que a sua esposa, a Tracy, plantou. E esse é o pé de manacá da propriedade da Maria e do Vilmar Dickman, de Parobé, no Rio Grande do Sul. A Roseli Miranda de Jandaia do Sul nos contou que essa é uma tabela de café IPR 100 e está com uma carga louvável e que, apesar de alguns problemas que enfrentaram com a maturação do café, estão felizes com a produção. Esse café aí já foi colhido, né? E uma plantação de brócolis com mais de 5.000 pés. Essa é a produção do Matheus Miquelão, de Marilândia do Sul. Segundo ele, são brócolis com mais de 1 quilo. A Márcia Fernanda, de Ibiporã, registrou os pés de pitaia. Ela nos disse que é para o consumo da família. Já a Amélia Regina cultiva essas belas plantas na propriedade da família em Lapa, na Fazenda Velha. Registro de um dia de trabalho e colheita feito pelo Edson Graff, de Londrina. Já a Eunice Ferreira tem muito amor por essa orquídea. Ela ganhou da sua filha quando morava em outra cidade. Hoje mora em Maringá e ela continua cultivando com muito carinho. E para finalizar, o Paulinho mandou esse registro dele com sua esposa Lili, com a filha Bia, descansando da limpeza que fizeram na chácara Michelon, em Toledo. Trabalho duro em família. Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp 44 99855 8787. Bom, e a quebra na safra já começou a refletir aí nos preços agrícolas. Vamos às cotações. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O milho, R$ 47,00 a saca em Londrina, R$ 48,00 em Ponta Grossa. A soja, R$ 105,00 a saca em Cascavel e Maringá. O trigo, R$ 63,00 a saca em Maringá, R$ 64,00 em Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 435,00, preços em Paranavaí, R$ 493,00 na região de Umuarama. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que o Paraná quer ser a terra do lúpulo. E ainda hoje, no Sabor da Terra, você não pode perder a receita da pipoca com chocolate, que é uma delícia. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora você vai ver que quem é amante de cerveja, de repente nem imagina como é complexa a produção de uma das principais matérias-primas usadas na bebida, o lúpulo. Pois é, muitas fábricas e produtores importam o ingrediente. Mas no Paraná, maior produtor de cevada do país, outro componente importante da cerveja agora tem produções de lúpulo e pode se destacar também nesse cenário. O Josimar Cubes, da Grande Curitiba, decidiu encarar esse desafio inédito em terras onde não são comuns as plantas. E a colheita tem a ajuda da família. Vamos ver. As 400 plantas trepadeiras ficam na entrada da propriedade localizada em Palmital, zona rural de Araucária, na Grande Curitiba. Desse jeito, apontadas para o céu, se estendendo por 5 metros de altura. O intervalo entre cada uma das fileiras é de 1 metro. Além disso, elas recebem a fundamental hidratação por meio do gotejamento. A água, na medida certa, 3 horas por dia. Essa é a forma mais adequada para que o lúpulo cresça e aproveite o máximo de sol, que contribuirá para a melhor qualidade do produto. Josimar Cubes é o responsável pela produção. Ele nasceu na propriedade que os pais cultivam há mais de 80 anos. Historicamente, milho, feijão e batata. Ele conta que sempre quis ter uma plantação, só sua, com uma identidade dele, até que em meados de 2015 conheceu o lúpulo. Descobri que teve um produtor de lúpulo em São Bento do Sapucaí, que é o Rodrigo Veraldi. Ele desenvolveu uma variedade de lúpulo adaptada ao clima brasileiro. Porque o lúpulo hoje ele é de regiões que tem muito sol, muita incidência de sol.
Então, Canadá, Alemanha, lugar tem até 17 horas de sol por dia. No Brasil, aí 10, 11 horas de sol. Conversei com ele durante 5, 6 anos. De 2019 para 2020, eu consegui colocar as primeiras plantas aqui. E esse é o lúpulo da variedade Mantiqueira, né? Já imaginando o potencial da cultura, em 2020, Josimar plantou as primeiras 260 mudas que se multiplicaram para 400 em aproximadamente 1.300 metros quadrados de terreno. Entre o final de fevereiro e início de março é o período de colheita e o produtor reúne familiares e vizinhos para a tarefa. Acompanhamos todo o processo. Dependendo da quantidade de lúpulo, eles usam um maquinário que chega até o alto das fileiras. No dia das gravações eram menos plantas prontas para serem colhidas, e aí a boa e velha foice foi suficiente para o trabalho. Enquanto Josimar tira cada uma das plantas, os colegas já separam os lúpulos ainda nos ramos. Quem ajuda e muito nessa etapa é o pai de Josimar, no comando da Tobata, já preparada para carregar tudo. Da plantação, o lúpulo vai até o galpão, onde será feita a retirada da flor, uma a uma, em um processo manual. Elas são colocadas nesses caixotes, que ficam por aqui só esperando o próximo passo, a secagem. É nessa estufa, que mais parece um forno elétrico, que o lúpulo ficará por cerca de 8 horas. Não é nada fácil, não tem nada, nenhuma literatura para o lúpulo. Então foi traduzindo material em inglês, vendo vídeo em inglês, conversando com alguns produtores de São Paulo, Santa Catarina, que já tem lúpulo. Mas nada você consegue fazer, nada está desenhado, né? Daqui para frente, entre os meses de abril e setembro, o produtor mantém a planta em dormência. Em janeiro floresce e a colheita começa semanas depois, como vimos agora. Apesar de novo, o lúpulo tem números que chamam a atenção no Brasil. São mais de 110 produtores em uma área estimada de 112 hectares, já rendendo vários tipos, passa de 40, fazendo com que a gente chegue em um ano com 90 toneladas de produto. Números que confirmam que a gente está falando de um mercado em ascensão. Josimar classifica a produção como pequena. Apesar disso, ele atende cervejarias artesanais de Curitiba, região, além de Londrina, Maringá e municípios de São Paulo e Minas Gerais. Hoje ele é responsável 100% pelo amargor e pelo aroma da cerveja. Então tudo que você sente de cheiro ou de amargor vem do lúpulo. O meu lúpulo que eu planto aqui, o Mantiqueira, ele não é um lúpulo de amargor, é um lúpulo de aroma. Então ele traz um frescor, um cheiro de abacaxi, de laranja para cerveja. Ele é um lúpulo frutado. Você não faz a produção? Ou brinca no quintal ali? Não aprendi a fazer cerveja ainda. Já dá trabalho o lúpulo já. É um desafio maior ainda. É um desafio maior fazer cerveja, mas aí boa parte dos produtores me pagam o lúpulo em cerveja, né? Então tá tudo certo. Aí fica uma maravilha. Fica uma maravilha. Bom, e agora você vai ver que com investimentos em tecnologia e palhada de braquiária, fazendo aí a cobertura, uma região que tem o solo com baixo teor de argila, como o conhecido areião, pode produzir soja tão bem ou até mais do que a famosa terra roxa. E se o produtor for adepto da pesquisa, o resultado é ainda melhor. Veja por quê. Levantamentos dão conta que o Brasil conta hoje com cerca de 90 milhões de hectares de áreas de pastagens degradadas, número que representa metade das áreas destinadas a pastos no Brasil. A degradação das pastagens é um problema significativo e pode ter impactos negativos na produtividade e sustentabilidade da pecuária. É importante investir em práticas de manejo adequadas e programas de recuperação de solo para reverter esse quadro e promover a restauração das áreas degradadas no território brasileiro. Estima-se que o estado do Paraná tenha cerca de 2 milhões de hectares de pastagens degradadas. Essa área representa aproximadamente 40% do total de 5 milhões de hectares de pasto no estado. A degradação das pastagens é um desafio importante para a pecuária paranaense e é necessário adotar medidas de manejo adequadas e programas de recuperação, como a ELPF, por exemplo, para reverter esse quadro e promover a sustentabilidade da atividade pecuária na região. E foi bem isso que vimos quando acompanhamos o Rally de Produtividade da Cooperativa Cocamar a uma visita ao campus avançado da Universidade Estadual de Maringá, na cidade de Umuarama, no noroeste do estado.
Professores, alunos e produtor rural unidos na busca de mais conhecimentos para conciliar boa produtividade da lavoura com correção e construção do perfil do solo através de rotação de culturas, plantas de coberturas e irrigação, como explica o professor João Paulo, doutor em recursos hídricos, que coordena essa pesquisa aqui no campus de Umuarama. Essas parcelas nossas que nós temos aqui, nós temos dois objetivos, né? O primeiro é a água. A água no sistema, a gente sabe que a água ela traz para o produtor segurança. Mas a gente está diante de um solo que é muito pobre, né, em capacidade de reter água, solo do arenito, caiuá. Então a gente está trabalhando também em parcelas de cobertura. Então nós temos aqui, né, essa mescla de sistema de irrigação junto com a cobertura do solo, que é essencial para a gente garantir uma alta produtividade aqui na nossa região. Nesse espaço aqui tem quantas experiências sendo feitas e quais? Aqui nós estamos com 3 anos de pesquisa, né, sempre nesses moldes, irrigação e sistemas de cobertura. E o que a gente tem verificado é uma construção de perfil de solo. A gente precisa de mais tempo para isso, mas a gente já percebe um aumento de produtividade, né, ao longo dos anos. Nesse 1 hectare estão 3 parcelas experimentais, tendo como objetivo principal a soja plantada em cima de vários tipos de coberturas, para ver onde ela tem melhor desempenho no solo arenoso. Vamos imaginar a gente retirando toda a soja da área, né? Nós dividimos essa área em várias parcelinhas. Em uma dessas parcelas nós colocamos o milho solteiro, né, que é o milho safrinha. Depois de tirar o milho, nós colocamos uma cultura de inverno. Esse último ano foi um mix de aveia com nabo. Dessecamos essa cultura e colocamos a soja. Numa outra parcela nós colocamos o milho em consórcio com a braquiária. Retiramos o milho, deixamos a braquiária se desenvolver, dessecamos a braquiária e colocamos a soja. Em uma terceira parcela, tiramos a soja e colocamos a braquiária e deixamos a braquiária até a próxima safra da soja, né? E essa parcela que tem dado mais resultados para a gente, tanto em área irrigada quanto em área não irrigada, aqui na nossa área experimental, que seria uma condição ideal para um sistema de integração lavoura-pecuária que se aplica muito bem aqui a essa região nossa. Como falamos há pouco, nessa pesquisa que está sendo realizada aqui na UEM de Umuarama, além dos professores e alunos, um produtor rural que planta soja na areia tem contribuído muito com os estudos da universidade e até sugeriu a criação do GESA, Grupo de Estudos em Soja no Arenito, para capacitar alunos futuros agrônomos nessa difícil missão de dominar o arenito caiuá, solo que predomina na região. O GESA ele partiu, né, de uma ideia do César Formigueri, que é um produtor da região que é parceiro nosso aqui. Foi ele que plantou essa soja, ele acompanhou toda a nossa produção desse ano de soja e daí surgiu, né, a ideia de criarmos o Grupo de Estudo em Soja no Arenito, né? É embrionário, mas a ideia ela tem muito a dar certo, que seria, né, nós produzirmos soja aqui na área da UEM e colocarmos alunos para aprender e serem capacitados a manejar essa cultura aqui na região do Arenito Caiuá. O César Formigueri tem 23 anos que planta soja no Areião e encontrou um jeito de ajudar a pesquisa e facilitar a vida do produtor que quiser investir com mais segurança na produção de soja em solos com pouco teor de argila. Essa participação público-privada ela é muito importante, né? Para você juntar a tecnologia que é desenvolvida, a pesquisa na universidade, com as necessidades do produtor, principalmente numa região como a nossa, o Arenito, que é tão carente de novas tecnologias, né? E o que você leva daqui dessa pesquisa para a tua propriedade? A parte de tecnologia. Aqui é feito bastante trabalho com cobertura, lá na fazenda foi feito alguns trabalhos com velocidade de plantio, com calibragem de pneu, né, que gera menos compactação no solo e com isso te dá um resultado muito maior, né, uma produtividade maior. Então são às vezes pequenas coisas que passam despercebidas, né, pelo produtor e que você vai somando uma tecnologia aqui, um ato ali e no final te dá um resultado muito maior do que você fazer a coisa como está acostumado a fazer, né? Na maioria do pessoal faz sempre do mesmo jeito e aí quer ter um resultado diferente, né? Vamos conhecer a tua propriedade? Vamos, então? vamos fazer.
Nós estamos aqui na Fazenda Santa Felicidade, no município de Maria Helena, de propriedade do César. E como vimos há pouco, saímos lá do campus da UEM, lá em Umuarama, um campus experimental, uma parcela que a gente está vendo lá da soja, estudada e acompanhada pelos alunos e pelo professor João. E nós chegamos aqui e encontramos uma soja tão bonita ou até mais bonita do que aquele laboratório que a gente acabou de ver. E com essa carga aqui, gente, olha só, que coisa mais linda. Ô César, nessas 24 safras que você está trabalhando a soja no Areião, como é que você dominou esse solo inóspito para uma planta tão exigente como ela? É uma boa pergunta, porque na verdade você precisa de muita tecnologia, que hoje está disponível, né, para todo mundo, mas o fundamental é você ter um perfil de solo profundo, né, como a gente fez análise aqui, já até 1 metro de profundidade, de 10 em 10 centímetros, e a gente constatou que com 1 metro de profundidade aqui está melhor do que na região de 0 a 20, de 20 a 40, né? Às vezes fica aí 10, 15 dias sem chover, a soja já está perdendo, né? Aqui nós tivemos esse ano episódios de 20 dias sem chuva, depois mais 15 dias sem chuva e a soja está nesse estado aqui, né? Quase tão bom como o da UEM irrigado, né? A Fazenda Santa Felicidade conta com 158 alqueires, onde em 80 deles tem soja e 55 alqueires com pasto. Culturas que se alternam nas áreas, fazendo uma integração lavoura-pecuária, técnica que o César pratica desde 2000, colhendo bons resultados. Na soja, a média de produtividade nas últimas 3 safras foi de 150 sacas por alqueire. A média da região é de 115 sacas por alqueire. Na pecuária, onde o produtor pratica somente a engorda, ele abate os animais com 24 meses, pesando 19 arrobas. Só para registro, no verão a engorda se dá em 225 cabeças, e no inverno, os 55 alqueires de pasto têm uma lutação de 350 cabeças. E mesmo com tantos resultados positivos, provando que com o perfil do solo corrigido, cobertura com palhada de braquiária e tecnologia em favor da planta, o César lembra que ainda tem muito produtor que, por desconhecimento ou descaso, não se interessa em fazer uma agricultura e pecuária moderna de forma profissional, como o arenito exige. Eu costumo dizer que o maior problema da nossa região é justamente a mentalidade do nosso produtor, do pecuarista aqui da região. Inclusive, alguns dirigentes que falam que na nossa região não dá soja, né? Então, são pessoas que não conhecem, de fato, a nossa região e a grande possibilidade que você tem de ter produções tão altas quanto a área de basalto, né? Com essa parceria que a gente faz com a UEM, é justamente para isso, para você poder mostrar esse tipo de tecnologia, que não é uma tecnologia muito cara e altamente responsiva, né? Bom, e vamos aos preços da carne no Paraná. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O suíno, R$ 6,35 o quilo em Apucarana, R$ 6,90 o quilo do suíno em Maringá. Vaca gorda, R$ 205 a arroba em Londrina, R$ 210 em Cascavel. E o boi gordo, R$ 235 a arroba em Londrina, R$ 230 em Umuarama. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com a receita da pipoca com chocolate, que é uma delícia e você não pode perder. No Sabor da Terra. E agora, Sabor da Terra. Gente, estamos aqui no Cleverton de novo para mais uma receita. Hoje uma receita que eu adoro, que é pipoca. Pipoca doce, eu gosto mais ainda, né, Cleverton? E ainda mais com chocolate. É fácil de fazer? É fácil e ela é feita praticamente em 2 etapas. Primeiro a gente vai estralar a pipoca, que já vai sair praticamente doce e pronta, para depois a gente passar o chocolate. Então vamos lá, gente, vamos aprender a fazer essa delícia aí com o Cleverton hoje. É isso aí. Primeira coisa,
Foi para fritar o milho? Isso, a gente vai acrescentar o óleo. Aqui tem 200 ml de óleo. Aí vamos acrescentar a nossa água. Aí vamos acrescentar 1,5 xícaras de açúcar cristal. Porque daí agora ele vai evaporar a água e vai fazer a caldinha do açúcar. Agora aqui, deu uma secadinha na água, a gente entra com milho. Meio quilo? Meio quilo de milho. Ó, agora ela tá começando a estralar, a hora que começar a estralar mesmo a gente tampa. Agora vamos tampar que ela vai começar a estralar de uma vez. E aí a gente vai chacoalhando. Aí agora ela tá pronta, a gente tem que tirar rápido dessa panela para ela não ter o risco de queimar no fundo. Agora nós damos uma abanada nela para ajudar ela a esfriar e para ela não ficar grudada. Porque daí ela já sai caramelizada, né? Tá, e a hora que esfriar é que nós vamos colocar E aí a gente vai colocar o chocolate. Certo. Pessoal, o Cleverton já separou, né, Cleverton? Isso. Mexeu bem na pipoca aqui. Já separou toda ela e agora nós vamos colocar o chocolate. Pode ver que ela tá bem soltinha, bem crocante, ó. É. Vou ajudar o Cleverton, tá? Sim? Isso, vai jogando as conchas espalhadas. Isso. A gente vai misturando. Agora, Rose, você vai encher a peneirinha de leite em pó e vai polvilhando por cima. Toda ela? Toda essa lata. Ela pega toda a pipoca. Quanto que tem de chocolate aqui? Aqui foi 1 quilo de chocolate e uma lata de leite em pó. Bom, gente, ó, chegou a hora de nós experimentarmos a pipoca que o Cleverton preparou pra gente aqui. Eu ajudei. Que delícia, Cleverton. Fica boa, né, Rosa? Meu Deus do céu. Bem sequinha, bem crocante. E pra conservar, porque aqui, por exemplo, tem bastante pipoca. Se não comer tudo na hora. Ela aguenta até 10 dias bem embaladinha num pote bem lacrado ou dentro de um saquinho amarrado. Você não pode deixar ela aberta. Certo. Gente, maravilhosa. Nossa, gostei muito. Mas também uma bacia dessa, uma sentada. É. Casa que tem bastante criança, então, rapidinho vai, né? Vai. Cleverton, obrigada. Obrigado você, Rosa. Gente, eu amei. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Bom, lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural você encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com/RIC-Rural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E segue a gente nos nossos Instagrams do RIC Rural e Sérgio e Rose. Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pelo carinho com a gente sempre e um bom domingo para você e sua família. Gente, uma boa semana e até domingo que vem às 9 da manhã, tá? Não perde o programa não. Até lá. Até lá.